Boa noite a todos. Bom, privilégio sempre, né? Estar trazendo a palavra e uma grande responsabilidade também, né? De não fazer besteira, já quem faz tudo de bom sempre. Bom, eu estava vendo, eu adoro assistir pregação. Como eu rodo Mark Uber, rodando para todo lado, eu fico ouvindo pregação e eu ouvi isso sobre uma parábola que chamou muito minha atenção. E o pior de você ouvir pregação é você não ficar imitando aquilo que o pregador fala. Você falar sobre o tema, aquilo que o Espírito Santo fala com você. E foi isso que eu tentei fazer. Então eu li uma parábola que eu já tinha lido muitas vezes, da dracma perdida. Acho que todo mundo já conhece essa palavra. E Deus tocou no meu coração sobre algumas questões, né? Bom, a primeira coisa, a título de introdução, eu deixei um título na minha pregação chamado Ressarcimento. Eu gosto sempre de dar um título para que ele norteie, para eu não sair muito do tema e não tirar zero na redação. Mas assim, nós vamos falar hoje de ressarcimento, daquilo que se perdeu e que Deus achou para nós. Não é mistério para ninguém que o ministério do Senhor Jesus sempre foi um ministério de ensinamento. Ele veio para ensinar. Se a gente olhar na palavra de Deus, a gente vai entender a necessidade de Cristo como uma dobradiça, olhando o Antigo Testamento. O Antigo Testamento se encerra com Malaquias e inicia-se então com o relato de Mateus 400 anos depois. Foram 400 anos que os autores chamam de silêncio profético, onde existia culto, onde existia sacrifício, mas não tinha palavra de Deus. A palavra de Deus era trazida ao homem pelos profetas, e naquele momento não tinha profeta. Não tinha profecia e parecia que Deus tinha desistido da humanidade. Então ele encaminha alguém que olha como uma luz, a voz que clama no deserto, anunciando o Messias. Então o ministério do Senhor Jesus é um ministério de ensino, e essa palavra vem como um ensino para aquele povo, mas para nós também. A verdade é que nós vamos abrir agora Lucas, porque essa parábola ela é só descrita por Lucas. Nenhum evangelho sinótico tem essa palavra. Nós vamos falar de Lucas capítulo 15, a partir do verso de número 8. Nas Bíblias atuais, né, normalmente a ovelha perdida, a parábola da ovelha perdida é citada em conjunto, na realidade, com a dracma perdida. Mas nós vamos falar só da dracma hoje, que tem algumas questões eu acho que são importantes para a gente. A partir Lucas 15, a partir do verso de número 8. E diz assim a palavra: Qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Isso é a palavra do próprio Senhor Jesus. A verdade vem a palavra e vem o questionamento: por que o Senhor Jesus sempre falava em parábolas? E para responder essa pergunta, eu vou recitar dois grandes teólogos que eu amo do fundo do meu coração, Rafael e Vivian Chamador. Toda vez que eu pergunto algo para eles falam assim: papai, é tipo... E esse tipo era como se o Senhor Jesus estivesse dizendo, tipo, eu vou explicar com a sua palavra, eu vou explicar coisas que são profundas do reino de Deus, mas com as suas palavras, com aquilo que vocês vão entender. E é por isso que o Senhor Jesus falava em parábolas. A verdade é que no capítulo 13 de Mateus, ele é questionado pelos discípulos. E ele vai dar uma explicação que vai fortalecer, eu acho que a nossa fé no dia de hoje. Os discípulos perguntam a ele: por que o Senhor usa parábolas, Mateus capítulo 13, para falar com as pessoas? E o Senhor Jesus responde: a vocês, Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas, aquelas pessoas, não. Pois quem tem, receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. E por isso eu uso parábolas para falar com essas pessoas. Porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem e nem entendem. E assim acontece com as pessoas. Como diz o profeta Isaías: vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão,
mas não enxergarão nada. Pois a mente desse povo está fechada, elas tapam os ouvidos e fecham os olhos. E eles não tiveram feito, se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver, e os ouvidos ouvir, e a sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim, e eu os curaria. A verdade é que nós hoje já temos um motivo para agradecer, porque a gente lê e entende. A gente ouve e consegue perceber com o nosso coração o que o Senhor Jesus está falando, há 2000 anos atrás, atingindo a gente nesse momento. Eu gosto sempre de uma passagem, eu preguei sobre ela na vez passada, quando o Senhor Jesus chega para os apóstolos e diz assim: o que o mundo diz que eu sou? Quem que o mundo diz que eu sou? E o que vocês dizem que eu sou? E então Pedro, depois de muitas pedradas, ele finalmente acerta e diz: tu és o Deus, o Cristo, o Filho do Deus único. E esperando talvez um parabéns de Deus, dizendo: parabéns, Pedro, você, de todos os nossos discípulos, você é o campeão. E ele diz: falaste bem, Simão Bar-Jonas, mas não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. O que Deus está dizendo para a gente é que, se você quiser saber quem Deus é, peça a Ele que se revele. Peça a Ele que se revele a você. E conhecer as parábolas e entender elas é uma forma que Deus está dizendo: eu quero me fazer conhecer. É que nem aquele pai que tem filhos pequenos e vai brincar de esconde-esconde, precisa se esconder, mas facinho para eles encontrarem. Como se você fica atrás da cortina, mas com o pé para fora. E que o filho diz: é assim que Deus faz com a gente. Ele quer ser achado. Ele quer ser achado. A verdade é que, todos sabem, eu falo bastante do curso de exegese que eu estou fazendo, que eu fico encantado com esse curso. É que nem aquele lugar lindo que você vai visitar e se diz assim: eu queria tanto que tal pessoa estivesse aqui. Nossa, como eu queria. É a mesma coisa. Quando eu vou e sei uma coisa nova e eu aprendo uma coisa nova, eu falo: nossa, eu queria tanto que o pessoal tivesse vindo isso. E a verdade é que eu ouvi uma frase de um dos pregadores do curso, onde ele falou algo que choca a princípio e depois você começa a entender. Ele diz: Deus precisa de nós. Quando você ouve isso, você fala heresia. Esse homem é um herege. Como que Deus, do alto de sua grande sapiência, no trono da graça, diante daquele que só com uma voz tudo se criou, vai precisar de nós? E ele falou sobre uma alegoria que me fez entender. Eu sou pai de 2 crianças que eu amo mais do que a mim mesmo. Eu precisava deles? Não. Antes deles nascerem, eu estava tudo bem. Vivia minha vida, gastava o dinheiro só comigo. E eu estava super bem. Mas depois que eles nasceram, eu não consigo viver mais sem eles. A verdade é que nós somos um projeto de Deus. Projeto de Deus que Deus não vai abandonar. Mesmo que a gente se abandone, esqueça, vire as costas. Ele fala como John Stott, o caçador do céu. Ele vem caçando a gente, como ele fez com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fez de tudo, matou cristão, fez de tudo, mas Deus foi atrás dele e disse: Paulo, você é um vaso precioso para mim. Eu não vou abandonar você, eu não vou esquecer de você, mesmo que você esqueça de mim. A verdade é que nós somos o projeto principal de Deus. Essa parábola, ela fala de 5 verbos. 5 verbos. 5 verbos que vão nos ajudar a entender o que Deus quer falar conosco. Ele fala em perder, ele fala em acender, ele fala em varrer, ele fala em buscar e ele fala em se alegrar. Para que a gente fale desse momento, eu quero usar esse quadro aqui. Esse quadro foi pintado por um pintor chamado James Tissot, que eu nunca ouvi falar na minha vida. Mas estudando sobre o caso para trazer a palavra, e esse quadro está exposto no Museu do Brooklyn, em Nova York. E esse quadro fala muito do que nós vamos falar hoje. É a alegoria da parábola da dracma perdida. A verdade é que cada uma dessas figuras aqui fala de algo espiritual. Quando Deus veio para a gente, Ele disse: meu reino não é daqui, esquece. Quando todos acharam que Jesus Cristo vinha como Messias, um Messias humano, um Messias que traria o reino de Israel ao topo, que venceria todos na guerra, Deus disse: esquece, vocês estão entendendo errado, eu não vim aqui para isso.
Eu vim aqui para muito mais. O meu reino é de lá. Eu vim para dar a vida eterna para vocês. Então, se vocês estão me usando para ganhar a guerra contra o inimigo, é lá que eu estou. Então, nós vamos falar agora de alegorias que são espirituais. O primeiro verbo é um verbo que fala de perder. Perder. Quando a gente olha de perda, a gente já olha para essa casa e o que a gente vê aqui é uma casa escura. Quando a gente vê na palavra de Deus, muitas vezes, o contraste de claridade, luz e escuridão. A verdade é que essa casa é escura e a representação é de algo sem Deus. Todos nós podemos olhar para trás e lembrar de nós mesmos quando não conhecíamos a Deus. Quantas foram as perdas que nós tivemos quando não conhecíamos a Deus? Quanto era o vazio da nossa alma sem saber que ele só poderia ser preenchido por Deus? Quantos de nós na adolescência íamos para a balada, bebíamos e fazíamos um monte de coisas erradas e aquilo não supria a verdade, a falta disso tudo? A primeira coisa que essa mulher faz quando ela perde a dracma, a gente fala de valor. Quando eu perco algo, a primeira coisa que eu penso é: tem valor isso que eu perdi? Vale a pena o meu tempo para ir atrás e procurar aquilo que eu perdi? A verdade é que o que você perdeu ao longo do tempo da escuridão, Deus quer restaurar. Pode ser pouco, mas Deus é um Pai zeloso que me trouxe aqui hoje para dizer que aquilo que você perdeu pode não valer para ninguém. Uma dracma era o dinheiro da época, que foi até usado na Grécia até o ano 2000. Era um dinheiro de um dia de trabalho. Muitos poderiam dizer: esquece, você tem 10, você perdeu uma, toca a vida. Mas aquela mulher disse: não, eu vou atrás daquilo que se perdeu. E Deus me trouxe aqui para que a gente faça um exercício de lembrar o que é que se perdeu na minha vida ao longo do tempo que eu não estava com Cristo, ao longo do tempo que imperava era escuridão dentro da minha casa. Deus me trouxe aqui para falar em restauração, para falar que aquilo que não tem valor para os outros, mas que tinha valor para você e se perdeu, Deus quer restaurar. Porque Deus disse na palavra dele: se vós que sois maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quem dirá eu? Quem dirá eu? É assim que Deus quer agir com a gente. O que essa mulher faz? Assim que ela descobre que algo se perdeu na escuridão, a primeira coisa que ela faz é pedir ajuda e ela acende a luz. Acende a luz. João capítulo 3 diz: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Essa mulher, então, quando algo se perdeu na escuridão das trevas, da ausência de Cristo, ela então acendeu a luz, que é Cristo. Primeira das nossas ações, tudo que se perdeu na nossa vida, haja, vá procurar. Deus não vai agir em quem está parado, não vai agir. Uma vez eu ouvi o pastor Cláudio Duarte, e isso mexeu muito comigo, de você entender o quão pequeno você é. Ele disse: o reino de Deus age diferente, ele é de ponta cabeça. Às vezes ele te diz assim: quando eu ganhar dinheiro, eu vou fazer um projeto bem legal para ajudar as pessoas de evangelismo, que não conhecem a Deus. Se você ficar esperando o dinheiro chegar, nada vai acontecer. Deus quer algo diferente, Deus quer um passo de fé. Eu não tenho um centavo, mas eu creio em nome de Jesus que esse projeto vai dar certo. Eu vou botar ele, eu não vou saber como que ele vai funcionar, mas os milagres vão começar, vão agir. É assim que o reino de Deus funciona. Mas para isso, a gente tem que acender a luz que é Cristo. A segunda coisa que a gente precisa é que essa mulher faz, que é o terceiro dos nossos verbos. Essa mulher acende a luz, encontra Cristo, e ela pega uma vassoura.
E ela varre cada canto. Ela varre cada ponto daquela casa. A verdade é que Cristo varre os nossos sentimentos. Quando a gente chama Ele para os nossos sentimentos, Ele vai em cada pequeno espaço. Ele faz como o salmista faz. Ah, Senhor, olha dentro de mim, vê se há caminhos maus, para que a gente encontre verdadeiramente aquilo que a gente perdeu. A gente precisa pedir ao Senhor Jesus que, como uma vassoura, faxine cada parte do nosso corpo, cada parte do nosso coração, cada parte, tire cada poeira, para que a gente possa, então, com a luz, ver aquilo que nós estamos fazendo errado, ver aquilo que está impedindo a gente de ver a luz. E Jesus vai dessa forma agir. Todas as vezes, e algo que eu tenho aprendido na minha vida, eu ouvi e tenho feito isso, que o maior dos pecadores não é aquele que peca mais, é aquele que mais próximo de Cristo está, que mais tem reconhecimento de pecado. Às vezes, como diz a própria palavra, a gente apaga aí o efeito do Espírito Santo. Você faz o errado e você nem percebe que está errado. Você nem percebe porque você não está sensível. Mas aquele que está perto de Cristo é aquele que mais tem a certeza do pecado. Paulo diz então a Timóteo, na primeira carta de Timóteo, capítulo 1, ele diz: Cristo, Jesus, veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Se Paulo é o pior dos pecadores, quem somos nós? Quem somos nós? A verdade é que essa luz que faz varrer cada canto do nosso coração é o que vai fazer a gente encontrar aquilo que se perdeu. Terceiro verbo, buscar diligentemente. A palavra diligente, eu fui olhar no dicionário, quer dizer aplicado, zeloso, cuidadoso. Zeloso e cuidadoso com as coisas de Deus. É isso que a gente tem que ser. Aquele que busca encontrar aquilo que se perdeu, ele tem que buscar diligentemente, com apreço, zeloso, cuidadoso. E aí vem a pergunta: como é que andam as nossas rotinas espirituais? Como é que andam as nossas orações diárias? Como que anda e tem andado o nosso devocional? Nós temos feito isso? Ou às vezes a gente esquece desse período porque está corrido, porque eu não tenho tempo, porque hoje eu não estou com vontade, hoje eu estou com sono. Como estão nossas rotinas espirituais? Isso é buscar diligentemente a dracma perdida. Aquela mulher, diz a palavra, buscou com afinco para encontrar sua dracma perdida. Às vezes acontece que o tempo vai roubando as coisas que fazem realmente a diferença. Vão roubando a nossa intimidade com Deus, vão roubando a alegria de estar na casa de Deus. Às vezes, a casa de Deus, que é chamada na palavra de casa de oração. Às vezes a gente vai cansado, olhando no relógio para saber que hora vai acabar, dizendo: pastor, hoje se estendeu bastante. A gente precisa, na realidade, buscar de volta a alegria do primeiro amor, de estar na casa de Deus e dizer: nossa, como diz o salmista, alegrei-me quando disseram que íamos à casa do Senhor. Essa é a verdade. Terceiro e último verbo, onde a gente já vai terminar, verbo de número 9, alegrar-se. E o verso número 9 diz: e achando-a, a dracma perdida, ela convocou as amigas, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma perdida. O Salmo de número 40 é um dos salmos mais lindos que eu conheço, porque foi um salmo que me marcou nos momentos mais difíceis, onde o salmista diz e fala das alegrias e das bênçãos de Deus, e ele diz no verso número 2: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha. Ah, Senhor, o Senhor firmou os meus passos. Milagres o Senhor tem feito na nossa vida. E pôs um cântico novo na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. E aí ele diz no verso número 9: eu preguei a tua justiça na grande congregação. Eis que eu não retive nos meus lábios, Senhor. Tu sabes
não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade, a tua salvação. Eu não escondi da grande congregação a sua benignidade. Quantas e quantas vezes a gente vivencia milagres de Deus e a gente não faz como essa mulher, chama os vizinhos, chama todos e se alegra. Nós temos que lembrar que nós fazemos parte da grande comissão. O Senhor Jesus olhou para cada um de nós e disse: ide e pregai as boas novas de salvação a toda criatura. Quantas e quantas vezes a gente não acha a dracma perdida e a gente retém no nosso coração? E a gente não chama os vizinhos e as vizinhas e alegrem-se comigo, porque eu fui restaurado. Que Deus tenha misericórdia de nós. E por último, ele então termina dizendo: assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus com um pecador que se arrepende. Eu vou terminar só com tem um pastor que eu acompanho, chamado Mike Bickle. Esse americano, ele fundou o IHOP. O IHOP, não sei se vocês sabem, é lá no Kansas. E esse IHOP é um projeto, na realidade, de oração, onde eles começaram, eles têm oração 24 horas por dia, 7 dias por semana, e agora eles introduziram louvor também, até que Cristo volte. Isso já tem, acho que 8 anos. Tem 8 anos de culto ininterrupto, o IHOP. Então, tem várias pessoas que vão para lá e etc. E Mike Bickle, dando um testemunho, ele disse que uma vez eles têm turnos, né? O turno dele era tipo de 3 da manhã até 7 da manhã. E ele acordou cansado, um frio danado. E ele confessa que ele estava desanimado. Ele falou, desanimado, não queria orar, estava cansado. E ele disse, mais um dia de oração, sem nada. E naquele momento, às 3 horas, ele ouviu uma música alta chegando no IHOP. Ele falou, meu Deus, vazou o áudio. Então, e ele falou, isso aqui é vizinhança, vai dar gente, vai dar problema isso aqui. E ele correu para lá. E quando ele abriu a porta, estava tudo normal. Ele falou, gente, vocês não ouviram o barulho? Aí eles falaram, não, estava tudo normal. Aí ele falou, tá bom. E ele foi orar. E ali o Espírito Santo falou para ele. Ele falou, o que você ouviu? Foi umas celebrações do céu. Uma pequena reunião de oração, ordinária, sem nada. Você achou que nada. O céu se alegrou. E o céu se alegra. E eu tenho certeza que toda vez que a gente entra aqui, que a gente canta louvores que às vezes a gente nem sabe a letra, o céu festeja que nós estamos aqui. Amém. Mas que a gente não pode esquecer que nós fazemos parte dessa grande comissão. Nós precisamos fazer isso aqui ficar grande. A verdade é como diz o pastor, isso aqui tem que ficar pequeno, porque vai ter tanta gente aqui dentro que a gente vai ter que ir para outro lugar maior, a gente vai ter que ir lá para fora, e é assim que a gente tem que ser. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.